agradecer o Weber pela colaboração, a Karen, está ali de cameraman, a Ana, que está aqui sempre conosco, nos apoiando, minha esposa, está aqui do meu lado sempre, minha companheira. Eu gostaria de abrir a Bíblia agora, peço que os irmãos que estejam nas suas casas, né, abra a sua Bíblia, abra o seu celular, no seu aplicativo da Bíblia, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 8. É um texto bem popular, bem conhecido, mas é a palavra que o Senhor nos deu nessa noite. João capítulo 8, nós iremos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Evangelho de João capítulo 8, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelo mais velho até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra revelada, pelo teu amor, Senhor, pelo teu exemplo, pelo teu testemunho, Senhor, e pela tua graça derramada sobre nós. Nós te louvamos, Senhor. Fala conosco nessa noite. Revela-se, Senhor, a Deus, ao Pai, ao mundo, Senhor, nesses períodos, Senhor, de tribulação, porque nós precisamos do teu amor, do teu olhar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Durante aqueles dias, Jesus ensinava no templo em Jerusalém. Ele passava quase o dia, a manhã, ensinando ali. Muita gente já tinha ouvido falar de Jesus. Os seus milagres já eram conhecidos pela região. E o povo lhe chamava de mestre, porque ele ensinava com sabedoria e com autoridade. E durante a noite, Jesus e os seus discípulos, eles iam para o Monte das Oliveiras para descansar e para orar, e passavam a noite ali. E nesse texto, nesse contexto, nós vimos que bem cedo, de madrugada, aquele horário onde o sol começa a raiar, os passarinhos começam a louvar a Deus por um novo dia, bem cedinho, Jesus desce para o templo para pregar, para ensinar a palavra. Ali mesmo no pátio do templo havia um povo, havia um grupo que queria ouvir Jesus. E eles estavam ali no pátio para ouvir o Senhor. E ele ensinava, diz a palavra, o Senhor ensinava aquele grupo. Nós não sabemos qual o tema que estava Jesus falando ali. Pelo que aconteceu, possivelmente poderia ser sobre o amor verdadeiro, poderia ser sobre o pecado, poderia ser sobre o perdão, poderia ser várias coisas que Jesus ensinava. E havia aquele grupo ali. E quem eram aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus? Haviam ali pessoas que ouviam o Senhor e logo abriam seu coração para Jesus e deixavam o Senhor entrar na sua vida e passavam a chamar
Jesus não de mestre, mas de Senhor da minha vida. Havia ali também aqueles que estavam aprendendo a ter Jesus como Senhor. Havia também aqueles que queriam crer no Senhor Jesus, mas os ensinamentos de Jesus deixavam eles desconfiados. Era uma forçação de barra, em relação às crenças que eles tinham. E eles ali sempre desconfiados. Haviam aqueles também que nós chamamos hoje de relativistas, que dizem que a verdade ela é relativa, que o certo para Jesus talvez não seria o certo para ele, e que o certo para eles não seria o certo para os outros, e que a verdade ela era relativa, que a verdade de Jesus talvez não seria a verdade para outros, e que a verdade está dentro de cada um. Havia essas pessoas lá também. Havia aqueles também que diziam que já conheciam tudo sobre o reino de Deus, sobre as religiões, sobre os cultos. Mas estavam ali, vamos ver o que o pregador vai dizer. E havia aqueles que estavam ali só de curiosos. Vamos ver o que o filho de carpinteiro, o homem humilde, vamos ver o que ele tem para falar. E eles estavam ali naquela reunião e de repente a reunião foi interrompida. Ouviam-se passos fortes, bramidos de um choro misturado com raiva e gemidos, e vinham aqueles passos em direção àquele grupo, em direção àquela reunião. E eles chegaram, eram homens importantes, eram líderes, eram homens religiosos, eram homens benquistos naquela sociedade, talvez presbíteros, diáconos daquela época, e eles chegaram ali e dois deles seguravam pelos braços uma mulher que cambaleava, tentando se equilibrar. Uma mulher semi-vestida. E qual era a situação daquela mulher? Minutos atrás, ela tinha sido arrancada de uma cama onde estava com um homem que não era seu marido. Por que ela estava ali? Não sabemos. Será que ela ganhava a vida daquela forma? Não sabemos. Será que o marido não era bom esposo e ela encontrou em outro carinho, alento? Não sabemos. Nós não sabemos a razão. Será que ela teria sido contaminada com o vírus do pecado lá na sua infância por um abuso, por um ambiente promíscuo que ela cresceu? Pode ser, mas nós não sabemos. Mas nós sabemos que o pecado foi gerado naquela... como eu disse antes, o pecado é como um vírus, irmãos. Ele aparece e ele começa a contaminar, a contagiar. E ele começa a tomar lugar na vida das pessoas. E o objetivo dele é levar à morte. E ele contagia também aquelas pessoas em volta, se deixarem. Como diz Paulo lá na carta aos Coríntios. O fermento que levera toda a massa. Mas nós não sabemos como esse vírus alcançou aquela mulher. Nós não temos ideia. Como começou tudo isso. Mas nós sabemos que uma porta foi invadida, foi aberta às forças, e que uma mulher foi arrancada à força daquela cama, puseram nela alguns panos para cobrir a nudez e foi arrastada para a rua. Bem cedinho na manhã, começa um alvoroço. Os vizinhos saem à janela, às portas, para ver
o que era, o que estava acontecendo, a pecadora, adúltera, prostituta, vagabunda. Essa era a situação daquela mulher, exposta à vergonha. E levaram ela ao homem que estava sendo chamado de mestre. Graças a Deus. E vamos ver o que o mestre fez. Verso 4 diz: e pondo-a no meio, como se jogassem ela no círculo da morte, disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Aqueles homens arrogantes diziam palavras de coragem que eles não tinham. Falavam para Jesus como quem esperam o passarinho morder aquela isca que está dentro de uma arapuca armada. Era isso que armaram para o Senhor. O alvo, irmão, era aquele pregador chamado de mestre. Nas mãos daqueles homens haviam pedras, e eles apertavam aquelas pedras com raiva que os dedos ficavam brancos. Eles estavam prontos para lançar as pedras da justiça. Queriam ensinar aquelas mulheres ali presentes, segundo a dureza do coração de pedra deles, segundo a dureza do coração de cada um deles. A pedrada era a sentença que estava pronta a ser aplicada. A mulher cabisbaixa, mas ela conseguia ver os olhos dos acusadores, e ela com certeza procurava no meio do povo, dos vizinhos, daquela aglomeração de pessoas que chegou para ver o que estava acontecendo, e ela procurava alguém, certamente para fazer algo por ela, para dizer algo para ela, para ajudá-la, para tentá-la tirar daquela situação, mas ela não viu ninguém, apenas olhos raivosos, pedras prontas. Ninguém demonstrou nenhum sentimento diferente a não ser raiva e acusação. E havia outro detalhe: as pessoas, alguns não olhavam só para ela, alguns estavam fitos no mestre, naquele homem, mas com o mesmo olhar de pedra, com o mesmo olhar de raiva, com o mesmo olhar de acusação. Então ela decide olhar para o pregador. E pela primeira vez naquela manhã, ela vê um olhar de bondade. Um olhar que emitia a seguinte mensagem: fique tranquila, não se preocupe, está tudo bem. Essa era a mensagem do olhar de Cristo para aquela situação difícil daquela mulher, aparentemente sem saída. Fique tranquila, não se preocupe, está tudo bem. Jesus olhava para uma filha. Sim. Eu viajo imaginando o que será que estava na mente de Jesus. Talvez ele voltou no tempo e lembrou: aquela filha, ela foi formada no céu. Ela foi um projeto de vida elaborado por mim, muito tempo atrás. E aqui ela está, aquela filhinha já crescida, mas a mesma filhinha do projeto original. Sim, ela cresceu, ela andou por caminhos distantes, ela andou por caminhos diferentes, tortuosos, mas é aquela filhinha formada, criada, cuidada, com todo carinho.
era aquela filhinha. Senhor Jesus. E qual foi a reação de Jesus? O Senhor poderia perguntar àqueles homens, ele tinha o direito de fazer essa pergunta: onde está o homem que estava com ela? Porque a velha lei foi retirada da estante, empoeirada, e foi trazida à tona. E a lei dizia que o homem também teria que estar ali naquela corte. Mas Jesus não perguntou isso. Ele não perguntou isso, ele não fez isso. Jesus simplesmente ergueu a cabeça, olhou profundamente para todos com as pedras nas mãos e falou: acho que se você nunca cometeu um erro, você tem o direito de apedrejar ela. Uau! Eu acho que eles nunca esperariam isso de Jesus. Jesus diz: olha, você tem o direito, se você nunca cometeu erro nenhum, se você nunca cometeu nenhum deslize na sua vida, você tem o direito de apedrejar essa mulher. Ele abaixou a cabeça novamente, continuou desenhando no chão do pátio. Aleluia. Uau, aqueles acusadores nunca esperariam tal reação. E qual foi a ação dos acusadores? Eu creio que algum deles ensaiaram dizer alguma coisa, mas ninguém disse coisa alguma. E começaram a se ouvir os barulhos, plop, plop, plop. Eram as pedras caindo no chão devagarzinho. E o texto disse: desde o mais velho, aquele da barba branca, do cabelo branco, até o mais novo, eles foram se retirando. Aqueles que chegaram como um time de futebol, né? Rasgando a bandeira e juntos ali, unidos para aquela batalha, para vencer aquilo, eles saíram um por um, cada um para o lado do campo. E aí ficou Jesus e a mulher. Ficaram Jesus e a mulher. Jesus fala com ela. Oh, maravilha, Jesus. Jesus diz: ei, filha, ergue a cabeça, olhe para os lados. Aonde estão os acusadores? Olha, procure. Aquela mulher trêmula de medo, pronta para ser morta, com morte terrível. Ela abre os olhos e começa a olhar. E ela só vê pedras. Aquelas pedras marcaram, como pedras que marcam o túmulo. Aquelas pedras marcavam o túmulo da arrogância. Mas ela ficou ali, parada, pois os acusadores foram embora. Mas ainda existia alguém ali que poderia julgá-la. Existia um ali que foi para quem ela foi levada. E ele estava ali, ela ficou ali, olhando para ele, como se perguntava: e aí, meu Senhor, o que vai fazer comigo? Talvez ela pensasse assim, irmão, como muitos pensam a respeito do cuidado do Mestre. Talvez ela pensava: ele vai me censurar, ele vai se afastar de mim, ele não vai querer falar comigo mais, ele não vai expor uma palavra, ele vai continuar ali desenhando o seu desenho ali no chão, ele não vai dizer. Ela estava pronta para ouvir a voz da justiça, a voz da verdade.
vinda daquele pregador e mestre. Mas o que ela recebeu ali também, talvez ela nunca teria imaginado. Irmão, ela recebeu uma promessa. Amém. E ela recebeu uma ordem. Talvez essa ordem seja vista por muitos como um juízo moral, mas é uma ordem e uma promessa Amém. que ela recebeu ali. Ela recebeu a promessa: nem eu também te condeno. Você está livre. Amém. Amém. Aleluia. Essa é a promessa do Senhor para nossas vidas. Você está livre pelo sangue de Jesus. Amém. Pelo sangue de Jesus você está livre da contaminação do pecado, da morte do pecado. Você está livre da condenação. Ela recebeu ali uma promessa: eu estou te oferecendo a cura. Eu estou te oferecendo uma nova oportunidade. Amém. Eu estou te enviando para um novo tempo na sua vida. Aleluia. Eu estou te curando. Eu estou colocando o antídoto contra o pecado sobre a sua vida. Sim, Senhor. E ela recebeu uma ordem após essa promessa: vá e não peques mais. Aleluia. E ela caminhou e se foi para o anonimato. Nunca mais ouvimos falar daquela mulher. Mas uma coisa agora nós temos certeza: ela olhou nos olhos de Jesus. Amém. Ela olhou para um olhar de um Cristo Redentor. Amém. Ela olhou e viu não um Cristo da maneira que as pessoas querem, da maneira que as pessoas querem adorar, pintada num quadro bonito na parede. Não foi esse olhar que ela viu. Ela olhou para um Senhor, um Cristo que não foi um Cristo de pedra, esculpido com um coração de laje, frio, e um olhar cego. Não foi esse o Redentor que a redimiu. Não foi esse o Cristo que ela viu. Ela olhou, não era olhos azuis, num Cristo moldado para um modelo ocidental que está na moda, que vai conquistar pela moda, pela aparência. Não, não foi isso que ela viu. O que ela presenciou foi o olhar de um homem simples, de mãos calejadas, de aparência de um homem local, mas que exalava dele vida. Uma vida que ela nunca tinha experimentado. Uma coisa que ela nunca tinha visto igual. Um homem que ela nunca tinha visto algo semelhante. Um amor completamente diferente do que a sociedade tinha ensinado a ela o que era amar. Como diz, eu lembrei agora de Max Lucado, se nós pudéssemos levar ela lá no Rio de Janeiro, no Corcovado, e deixar ela olhar o Cristo Redentor. Max Lucado fez isso quando ele foi no Rio, quando ele estudava, era estudante. Ela olharia aquele gigante de pedra, olharia no olho dele que parece estar cego lá, e ela certamente diria: esse não é o meu Redentor. Se nós pudéssemos transportar ela lá para a Europa, para aqueles grandes museus e templos bonitos, com várias esculturas de redentores e redentoras, grandes obras de arte perfeita, lindas aos olhos,
ela iria olhar nos olhos daqueles redentores e dizer: este não é o meu redentor. Mas se nós pudéssemos transportar aquela mulher para a cruz, para o Calvário, naquela sexta-feira, naquela tarde, e deixasse que ela olhasse nos olhos do homem da cruz, certamente ela ia dizer: esse olhar eu conheço. Essa voz, mesmo que está fraca, padecendo, eu conheço. Este é o meu Redentor e Ele vive. Amém. Eu conheço essa voz, eu conheço esse olhar. Algo que eu nunca irei abandonar, eu nunca irei esquecer. Este é o meu Redentor, que olha para mim, que olha para você, não como você está, mas Ele olha para você, não como você é, mas como você deveria ter sido, como você foi formado no céu, como você foi plano num projeto perfeito de Deus, para caminhar cheio de vida, por caminhos de paz, por caminhos de alegria, por caminhos de mansidão. Por mais que você tenha sido exposto à violência, à injustiça, ao pecado, à imundície, Ele não vai olhar para você dessa maneira, Ele vai olhar para você como um plano feito por Ele. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Talvez por muito tempo você tenha ouvido que você é um peso, que você apareceu ou que você nasceu só para atrapalhar, que você não é bem-vindo ou não é bem-vinda. Talvez por muito tempo você luta, vem lutando ou já lutou para deixar uma prática, um vício, um pecado, mas você não consegue. Algo diz para você: você é assim mesmo. Essa é a sua vida, você não vai mudar, você nasceu para sofrer. Ou talvez você só tenha ouvido promessas que você não seria ninguém na vida, seria um vagabundo, uma vagabunda, que você não prestava para nada, que você é culpada das pessoas não gostarem de você. Talvez você por muito tempo olhou para o lado e viu muitos acusadores. Talvez pessoas próximas. Eu gostaria de dizer: o seu Redentor vive. Amém. O nosso Redentor vive. Aleluia. Jesus não é somente um mestre. Jesus não é somente um amuleto da sorte. Jesus é o Senhor e Ele vai olhar para você. Ele vai ver em você um projeto formado por Ele, para ser cheio de luz, cheio de vida. E todos esses vírus de pecado, todas essas acusações, de maldições, de imundície que apareceu para te contaminar e tragar sua vida, vai ser curado com um simples olhar. Amém, Jesus. Ei, você, levante a cabeça, olhe para o lado. Onde estão os seus acusadores? Ei, você, levante a cabeça, olha para mim, o Senhor está dizendo agora. Olha para mim, você vai ser curado. Você vai ser cuidado. Você vai caminhar seguro. Amém.
O Senhor tem promessas nas nossas vidas. O Senhor tem promessa na sua vida. E o Senhor tem ordem de verdade, de uma vida diferente com Ele. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar força para conseguir, para continuar. Vai ter dificuldade sim, mas Ele vai estar com você. Vai ser diferente. Você vai caminhar com Cristo. Você vai ter momentos de tanta dificuldade. Você diz, Senhor, segure na minha mão agora. Certa vez eu fui para a praia com a minha filha, ela era bem pequena, criancinha, e eu tava umas ondas para ela muito forte, e eu disse, segura na minha mão, filhinha. E ela disse, não, papai, segura o Senhor na minha mão, porque o Senhor é mais forte. E talvez é isso que o Senhor está esperando que você diga a Ele. Senhor, segura o Senhor na minha mão. Eu preciso do Senhor. Amém, Jesus. Eu desejo o Senhor. Amém. Eu abro meu coração, Senhor. Sim. Amém. Eu abro meu coração. A Tua palavra diz, Senhor, que os Seus mandamentos, eles não são penosos. Sim. A Tua palavra diz, Senhor, que há alegria naquele que crê. Amém. Que há alegria em andar contigo. Aleluia. A Tua palavra diz que quem estará a caminhar contigo encontrará paz. Encontrará descanso. Essa é a promessa do Senhor na sua vida. E essa é a ordem. É a ordem de juízo moral para a sua vida. Olhe para mim. Mantenha seus olhos fitos em mim. Fuja do pecado. Tente estar comigo todos os dias, todos os instantes. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha uma semana cheia da presença de Deus. Que você tenha uma semana abençoada. Amém? Em nome de Jesus. Amém, queridos. Que palavra linda, né? Que coisa maravilhosa é nós sermos lembrados de que o Senhor é o nosso Redentor e que Ele vive e vive eternamente. Amém? E que Ele tem para nós uma vida muito maior, muito melhor do que aquilo que nós podemos ao menos pensar ou sonhar. O Senhor é lindo. Amém, queridos? Quero agradecer aos irmãos que estão nos assistindo, né? Os irmãos da nossa família Vida Nova aqui no Havaí, todos eles assistindo, Raíssa, Maíra, Érica e Flávio, Carla e Márcio, Glória e Cris, Dayana e Kiko, Sabrina, todos aí, um beijão no coração, cheio de saudades, morrendo de vontade de dar um abraço bem apertado em todos vocês. Tá perto, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer também ao João Pedro, que está nos assistindo lá do Brasil, menino que mora no nosso coração, assim, que a gente ama demais. João Pedro, que saudade de você. Um beijo grande no seu coração. Fica firme no Senhor, sempre. Quero agradecer o Antônio, filho da Estela, que também esteve nos assistindo. Um beijão, Antônio. Estamos aqui, qualquer coisa estamos aqui. E você é sempre muito bem-vindo em todo momento. Amém? Sim. Um beijo grande para a Érica e para o Ailson, que também estão nos assistindo, irmãos de uma longa data. Deus abençoe vocês. Obrigada por estarem conosco também. Quero agradecer a Rose, que está lá na Califórnia. Todo domingo ela tem acompanhado as nossas reuniões. Um beijão cheio de saudades para você, Rose. I want to say thank you to Deborah Harris from Tennessee. She's watching us. Thank you so much. We are so happy to have you with us. God bless you, Deborah. God bless you. Quero agradecer a Shirley, a Célia, lá na Nova Zelândia, também está assistindo a gente. Um beijo grande para você e para o Duda.
Vocês sabem, né? Tem um lugarzinho aqui guardadinho no nosso coração. Temos muitas saudades. Em nome de Jesus, muito em breve, nós vamos visitar vocês. Meu sonho, Nova Zelândia. Amém? E Wagner dos Santos, que também está nos assistindo. Um beijo grande no seu coração, Wagner. Muito feliz de ver você também aí nos assistindo. Que Deus possa ter tocado o coração de todos vocês. Que Deus possa abençoá-los poderosamente. Amém. Amém? Amém. Quero também deixar aqui os nossos avisos. Na próxima sexta-feira, nosso estudo bíblico às 7 horas tem sido uma bênção. O pastor ainda não passou para mim o que vai ser. Deve ser alguma surpresa boa aí para a próxima sexta-feira no nosso estudo. Mas nós vamos estar nos comunicando aí com vocês pelo Facebook, pelo o grupo do WhatsApp. E logo vocês vão ter uma direção de do que vamos estar estudando na próxima sexta. Mas desde já eu quero dizer que vai ser uma bênção, que vai ser Amém. uma coisa bem gostosa como tem sido. Temos tido momentos muito abençoados nas sextas-feiras e temos aprendido muito da palavra do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Estamos em oração e pastor, nós tivemos uma semana de descanso, nós temos feito assim, jejuamos. Shirley, um abraço. Sim, falei com a Shirley. Nós temos jejuado, nós jejuamos um período, descansamos uma semana e agora voltamos essa semana, estamos jejuando, estamos orando e estamos aqui à disposição dos irmãos, né? Aquele que precisar de uma oração, que precisar de uma ajuda, nós estamos aqui, irmãos, estamos abertos, estamos aqui para servir a vocês e aquilo em que pudermos ajudar. Estamos aqui para ajudá-los da melhor maneira. Então, se os irmãos estiverem precisando, podem entrar em contato conosco, ou pelo Facebook, ou pelo Messenger, ou por telefone, o que for melhor para vocês. Nós nos colocamos à disposição de vocês. Amém? Deus abençoe, um beijo grande no coração. Vamos orar encerrando a nossa reunião de hoje. Pai, nós te louvamos, Pai, te glorificamos pelo momento precioso dessa noite, por essa palavra maravilhosa, por essa palavra de promessa nas nossas vidas, de que o Senhor é Deus nas nossas vidas, que o Senhor nos ama, que o Senhor é o Deus que nos recebe como nós somos, e que o Senhor nos transforma, e que o Senhor nos dá uma ordem para que sigamos o nosso caminho contigo, com uma vida transformada, com uma vida cheia da Tua presença. Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha sim perdoar os nossos pecados. Amém. Que o Senhor venha sim, Pai Senhor amado, derramar da Tua misericórdia. E quero levantar um clamor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha derramar da Tua misericórdia sobre nós. Deus, derrame da Tua misericórdia sobre este lugar, sobre o Havaí, sobre esta nação, sobre o nosso Brasil, que o Senhor derrame misericórdia sobre toda a terra, que possamos, Pai Senhor amado, desfrutar de momentos, Pai Senhor amado, em que nós iremos experimentar o sobrenatural do Senhor e iremos ver a cura da terra. Amém. Sim, Deus, como o Senhor promete. Amém. Que o Senhor irá sarar a terra. Aleluia. E que nós possamos experimentar esse sobrenatural do Senhor, que o Senhor possa limpar a terra deste vírus que Amém. tem assombrado, que tem assolado, Amém. que tem tirado tantas vidas do nosso meio. Amém. Que o Senhor possa nos libertar, nos livrar disso. E que possamos ter, Pai Senhor amado, a oportunidade de permanecermos e de cumprirmos com a Tua ordem, de seguirmos o caminho com o Senhor e não pecarmos mais. Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa ir ao encontro de cada irmão agora que está conosco nos assistindo. E que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre cada um. Que o Senhor possa guardar os Teus filhos. Que o Senhor possa livrar os Teus filhos de todo mal. E nos dar, Pai amado, uma semana de bênção e de vitória. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, Jesus. irmãos, baseado em tudo que nós falamos, na palavra que foi revelada nessa noite, eu quero declarar aqui hoje, na sua vida, eu quero declarar
que o Senhor é o nosso Redentor e Ele vive e Ele tem cuidado de você. Você está preocupado com seus negócios, a sua empresa não está tendo nenhuma entrada, você está preocupado que sua empresa vai quebrar, você que está preocupado que está com muito pouco trabalho, com nenhum trabalho, você que está preocupado com suas contas, né? Esse é um tempo, irmão, que o Senhor está nos permitindo, que o Senhor está nos presenteando para você olhar para Cristo, para você direcionar o seu olhar, o seu coração para o Senhor, ouvir a voz dele, enxergar nos olhos dele e ouvir ele dizer, como ele disse para aquela moça que estava indo para a morte, e ele disse: fique tranquilo, fique tranquila, né? Está tudo bem, eu estou aqui. Bem, então a promessa na sua vida, esse é um tempo para nós nos aproximarmos do Senhor, buscarmos o Senhor e sabemos que o nosso Redentor vive e reina sobre todas as coisas. Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, hoje, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana. Um beijão pro Marcelo, que entrou há pouco, e pro Caio Bertelli. Muito obrigada por ter entrado aí e estado com a gente. Um beijo grande, queridos. Amamos vocês.